Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando este domingo, o 11º domingo do tempo comum. As leituras de hoje, sobretudo a primeira leitura do livro do profeta Ezequiel e também do Evangelho de São Marcos, estão estreitamente ligadas, pois tratam do tema do crescimento da planta e da semente, né? De fato, é muito importante que nós entendamos estas imagens na dinâmica da pregação do reino de Deus. E aí, convém perguntar-nos se, dentro dessa dinâmica da semente que, uma vez semeada sob a terra, ela vai ter a sua dinâmica própria, isso colocado dentro da proposta da reflexão a respeito do reino de Deus, convém perguntar-nos se nós que somos colaboradores de Deus temos essa paciência de esperar que essa semente da palavra de Deus ela produza seus efeitos no coração daqueles onde ela é semeada. É muito importante que, dentro dessa perspectiva da semente que vai se desenvolvendo por si própria no interior da terra, nós pensemos aqui nesse despojamento da nossa parte, ou seja, nesse sentido de pobreza que devemos ter, nesse espírito de pobreza que devemos ter em relação a Deus, e, ao mesmo tempo, também essa disponibilidade, né? O Evangelho, inclusive, sugere-nos a atitude da paciência. E aqui é muito importante a gente entender que a própria realização do reino de Deus, ela não depende de mim, né? Ou seja, a edificação do reino, o crescimento desse reino é algo que depende exclusivamente de Deus. E aqui convém a gente refletir sobre algo muito importante. Se o homem ele não se converte, eu, enquanto pregador, não devo acusá-lo de incompreensão e muito menos de pecado. Isso não quer dizer, da nossa parte, que devemos ter também uma atitude de descomprometimento, de quietismo, de conformismo, diante, muitas vezes, da indiferença em que as pessoas se apresentam, né, mediante a pregação do reino que convida a uma mudança de vida. Ou seja, ficar tranquilos, esperar, sim, né? Mas não numa atitude conformista de quietismo, achando que as coisas elas vão se acomodar por si mesmas. É preciso entender que devemos sim ter esta consciência de que tudo depende de Deus, mas também nós fazemos a nossa parte, ou seja, cada um de nós que somos cristãos devemos trabalhar com a mentalidade renovada, no sentido de que devemos ter essa consciência de que é Deus que trabalha naquela pessoa que recebe a semente da palavra, a semente da pregação. E aqui é muito importante despertar para uma outra dimensão, que é essa dimensão da humildade, ou seja, o sucesso da produção da semente, né, não será mérito meu, mas será unicamente resultado da soberana vontade de Deus. E, logicamente, que nessas duas parábolas que nós escutamos no Evangelho de hoje, há aqui uma representação, digamos assim, de crescimento
e também uma representação de contraste, né? Ou seja, o crescimento que se verifica graças a um dinamismo próprio da semente e o contraste que existe entre a pequenez da semente e a grandeza daquilo que ela produz na imagem da semente de mostarda. A mensagem, logicamente, aqui é clara para todos nós. Ou seja, não obstante exija a nossa colaboração, o reino de Deus é, antes de tudo, dom do próprio Senhor. É graça que recebe do próprio Deus e que, portanto, precede as nossas ações, precede as nossas obras. A nossa pequena força, aparentemente impotente diante dos problemas do mundo, se for introduzida na perspectiva da força de Deus, logicamente que não vamos temer obstáculos, porque a vitória do Senhor é certa. E aqui reside exatamente o milagre do amor de Deus que faz germinar e crescer cada semente de bem espalhada na terra. É a experiência desse milagre de amor que leva-nos, portanto, a ser otimistas, apesar das dificuldades, dos sofrimentos e também do mal que nós encontramos ao longo do caminho. A semente germina e cresce, como vai nos dizer o Senhor, porque é o amor de Deus que a faz crescer. Portanto, neste domingo, meditando sobre essa dinâmica da semente, né? Imagem da palavra de Deus que produz os seus efeitos, devemos olhar, sobretudo, para Nossa Senhora, a Virgem Maria, que, como terra boa, acolheu a semente da palavra divina, que essa semente da palavra também possa encontrar em nós um terreno fértil e produzir aí, né, grandes frutos na nossa vida, transformando-nos em autênticos filhos da luz, filhos de Deus neste mundo. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.